Olá, pessoal! Sou Matheus Carvalho, professor de Direito Administrativo, e a gente vai se preparar aqui com 3 aulinhas, tratando um pouco de teoria e depois resolvendo questões para essa prova de cartório de Goiás, né? A gente sabe que o edital ainda não foi publicado, mas seguindo o parâmetro dos editais, a gente vai focar naquelas matérias que são mais cobradas nos concursos de titulares de cartórios em geral, tá? E eu vou separar a nossa preparação assim. Nossas primeiras 2 aulas serão de teoria. Então, eu vou, durante essas 2 primeiras aulas, fazer um apanhado, uma revisão teórica da matéria. Obviamente, vocês já estão estudando a matéria, já estão em dia com ela. Aqui a gente vai dar uma acelerada para trabalhar alguns pontos dessa matéria, tá? Se você se sentir perdido, significa que precisa dar uma boa estudada em direito administrativo. A primeira coisa que eu indico para vocês é um livro, tá? Então, esse manual de direito administrativo está na 7ª edição da editora Juspodium, é o meu manual. Ele tem, inclusive, QR Code com vídeos. O livro está super atualizado. Ele tem tudo o que você precisa, todo o conteúdo de forma didática e, ao mesmo tempo, de forma aprofundada. Esse manual é uma boa indicação para vocês, tá? Além disso, eu vou te passar rapidamente minha rede social, @Matheus Carvalho Prof. É a forma como você me encontra no Instagram. E Professor Matheus Carvalho é o meu canal do YouTube e a fanpage no Facebook, tá? Então, @Matheus Carvalho Prof no Instagram, Professor Matheus Carvalho, canal do YouTube, fanpage no Facebook, certo? Ficaram aí essas dicas. Vocês realmente precisam saber administrativo completamente, tá? Inclusive, a gente também tem uma isolada completa de administrativo no Aprenda, aprenda.com.br/Matheus Carvalho. Se você sentir necessidade, pode ter certeza que é uma matéria que você vai levar aí para todas as provas adiante. Então, realmente precisa conhecer. Nessas duas primeiras aulas, né, de 2 horas cada uma, eu quero começar trabalhando o apanhado teórico de 8 pontos. São 9 pontos de matéria que a gente vai trabalhar aqui, não são 8, não são 9. E nossa terceira e última aula vai ser para resolver questões e ir complementando essa matéria. Para começar, princípios. Regime jurídico administrativo. Eu costumo dizer a vocês que esse é o tema mais importante, porque ele vai te ajudar a entender a lógica desse direito que a gente está começando a aprender, né? Então, quando você aprende os princípios, você entende como funciona, qual é a lógica do direito administrativo. E o direito administrativo se baseia em 2 pilares. O primeiro é o que diz supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Esse é o primeiro pilar. A supremacia do interesse público justifica todas as prerrogativas do Estado. O que eu estou lhe dizendo é que sempre que houver necessidade, o Estado pode limitar e condicionar direitos individuais para atender ao interesse público. O interesse público é supremo e, se houver necessidade, os direitos individuais serão restringidos para se atender ao interesse público, ao interesse da coletividade. Então, essa supremacia, ela cria vantagens, ela cria prerrogativas ao Estado. Mas não tem limite? Claro que tem. E o limite é a indisponibilidade do interesse público. Então, o interesse público é indisponível. Significa dizer que não se pode abrir mão do interesse público para atender interesses de particulares. Então, o Estado e o gestor público não podem abrir mão do interesse da coletividade para buscar o seu interesse. Em razão disso, essa indisponibilidade do interesse público estabelece limitações ao Estado. Limitações para evitar que o administrador abra mão do interesse público e busque os seus próprios interesses. E aí, pessoal, eu posso lhe dizer que o regime jurídico administrativo se baseia nesses 2 pilares. As prerrogativas que o Estado goza versus as limitações às quais ele se submete. Isso
é o que nós vamos aprender ao longo de todas as aulas. Tudo que a gente vai aprender aqui se baseia nisso aqui, nas prerrogativas do Estado versus as limitações do Estado. Isso é o que chamamos de regime jurídico administrativo. E aí, ao longo de toda a matéria, a gente vai aprender isso. Por exemplo, os servidores têm prerrogativas? Claro, tem estabilidade, tem vantagens, mas dependem de concurso. Não podem acumular cargo nem emprego, né? Os contratos também têm garantias, cláusulas exorbitantes, mas dependem de licitação, tem que ter prazo determinado. Enfim, ao longo de toda a matéria, a gente vai aprender as prerrogativas que o Estado goza para atender ao interesse público e as limitações às quais ele se submete, para evitar que ele abra mão desse interesse público, certo? Com isso entendido, eu queria que vocês soubessem que os princípios da administração pública são constitucionais. Temos alguns princípios expressos e outros implícitos, mas todos eles decorrem da Constituição. E aí, para começar, expressamente no texto constitucional, nós podemos falar em legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os 5 princípios expressos no caput do artigo 37. Como nosso tempo é curto, eu queria conseguir, pelo menos, falar sobre eles. Vamos lá? Primeiro, quando eu falo de legalidade, o que eu te peço é, esqueça tudo de legalidade que você aprendeu até hoje. Por quê? Porque você aprende legalidade nas aulas de constitucional, nas aulas de civil, com base no artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º, ao tratar da legalidade, estabelece que no Brasil ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Então, essa legalidade é aplicada ao direito privado. Os particulares, eles gozam da autonomia da vontade e por isso eles podem atuar livremente, desde que não contrariem o texto legal. Então, sempre que você pensa em legalidade no âmbito do direito privado, você pensa que tudo que não está juridicamente proibido presume-se permitido. Então, o particular pode atuar livremente, ele só não pode atuar contrariamente à lei. A ideia é de que sempre que a lei não proíbe, o sujeito pode atuar. A gente chama isso de princípio da não contradição à lei, né? No direito público, a legalidade do caput do artigo 37 é mais ampla e ela trata de um princípio de subordinação à lei. Ou seja, o administrador público não pode atuar sempre que a lei não proíbe. Ele só atua quando a lei permite. Só existe atuação administrativa se houver permissivo legal. Só é possível que esse administrador público atue se a lei permitir essa atuação. Certo? Beleza. Além da legalidade, impessoalidade. Vou até mudar a cor para não ficar apertado aqui. Quando eu falo de impessoalidade, tradicionalmente, e você pode marcar em qualquer prova sem medo de errar, impessoalidade significa não discriminação. Ou seja, uma atuação impessoal é uma atuação que não discrimina quem é a pessoa que será atingida pelo ato. Quando eu falo em não discriminação, entenda-se que não se pode discriminar nem para beneficiar e nem para prejudicar. Isso é impessoalidade. Ou seja, no momento que o agente público atua, a pessoa que vai ser atingida pelo ato não é relevante. Não é relevante saber quem é a pessoa que o ato vai atingir. Então, a impessoalidade se pauta nessa ideia de que a pessoa que vai ser atingida pelo ato não é relevante para definir a atuação administrativa, porque essa atuação é uma atuação não pessoal, tá? Então, quando você pensa em concursos públicos, licitações, né? Nomeia um servidor. Quem é? Eu não sei. É o primeiro colocado no concurso. Então, não é a pessoa que está definindo a escolha do servidor. São critérios objetivos, é um concurso público. Enfim, o raciocínio é de que essa impessoalidade, ela faz com que a atuação administrativa não se paute em pessoas. A justiça é cega. A administração também é cega. Ela não pode enxergar quem é a pessoa que vai ser atingida pelo ato.
tá? Inclusive, esse princípio da impessoalidade baseia a súmula vinculante número 13, né? A famosa súmula do nepotismo, que regulamenta que eu não posso fazer a nomeação de alguém para uma função pública pelo fato dele ser meu parente. Então, a súmula vinculante diz que é vedada para a atividade pública a nomeação de parentes até o 3º grau civil e cônjuge ou companheiro da autoridade nomeante. Vedadas, inclusive, as designações recíprocas, né? O nepotismo cruzado. Eu nomeio sua esposa para ser minha assessora, você nomeia minha esposa para ser sua assessora. Isso também é vedado pela súmula, porque essa nomeação teria caráter pessoal. Eu estaria atuando com o intuito de beneficiar aquelas pessoas e não para atender a finalidade pública. A doutrina costuma dizer que o princípio da impessoalidade também era conhecido como o princípio da finalidade, né? A atuação administrativa deve se pautar para atender uma finalidade pública e não para beneficiar pessoas. Além disso, a impessoalidade também deve ser enxergada sob a ótica do agente. Esse é o segundo enfoque do princípio da impessoalidade, bastante cobrado nas provas. Impessoalidade é não discriminação, indiscutivelmente, mas também a impessoalidade deve ser enxergada sob a ótica do agente público. Isso significa dizer que quando o agente público atua, não é a pessoa do agente que está atuando, mas sim o Estado atuando por meio desse agente. Isso também é impessoalidade. Não se pode imputar a conduta do agente à pessoa do agente. Não é relevante analisar quem é o agente que está praticando o ato, porque, na verdade, quem está praticando o ato é o poder público e não o agente público, tá? Pessoal, quando eu falo de impessoalidade sob a ótica do agente, aqui vale a pena você anotar o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, que ilustra bem o que eu estou dizendo. Esse artigo 37, parágrafo 1º, ele diz que nas propagandas de governo não se pode fazer constar nome, símbolo, imagem, nada que possa gerar promoção pessoal do agente. Então, eu digo assim, eu faço uma obra e digo, essa obra é um presente do prefeito fulano de tal para a comunidade. Isso viola a impessoalidade. Não é o prefeito fulano de tal quem está executando a obra, é o município. Eu não posso imputar a conduta do Estado à pessoa do agente que está representando o Estado naquele ato. Então, o ato praticado pelo agente deve ser imputado ao Estado e não ao próprio agente, tá? Então, isso aqui também se configura um dos enfoques do princípio da impessoalidade. Além da legalidade da impessoalidade, moralidade. Moralidade significa honestidade, boa-fé de conduta, não corrupção. É o que a gente vai chamar de moralidade jurídica, tá? Então, a moralidade jurídica é justamente essa ideia de honestidade, de não corrupção, de probidade no trato com a coisa pública. Eu não estou falando aqui da moral social, né? Não pode para repartição de short curto, não. O que eu estou trabalhando aqui é a moralidade jurídica, é a não corrupção no trato com a atividade pública. Moralidade significa isso. Honestidade, boa-fé de conduta, não corrupção ao tratar com a coisa pública. Esse é o conceito que a gente vai ter de moralidade. É probidade, tá? Além da legalidade, impessoalidade e moralidade, publicidade. A publicidade não é um princípio absoluto. Aliás, nenhum princípio é absoluto, né? As normas princípios, dizia já Dworkin, as normas princípios, elas não se confundem com as normas regras, porque elas têm um maior grau de abstração. Então, quando houver conflito entre esses princípios, deverá haver uma ponderação de interesses no caso concreto. Um conflito, ele não é mais relevante do que o outro. Ou, desculpa, um princípio não é mais relevante do que o outro. Um princípio não é absoluto e o outro relativo. Sempre vai haver essa relativização de princípios, tá? Então, o princípio da publicidade, ele deve ser enxergado de forma relativa também. Então, se admite a prática de atos sigilosos no Brasil, inclusive a Lei 12.527,
Depois você vai ler os artigos 23, 24 dessa lei, tá? Dê uma olhadinha. Quando você pegar a parte do livro também você vai ter tudo isso. Mas o fato é que, a princípio, a prática de atos sigilosos é admitida. A Lei de Acesso às Informações, que é a 12.527, estabelece os graus de sigilo, mas se baseia em 3 pontos. É possível a prática de atos sigilosos quando for necessário a relevante interesse coletivo, a garantia da segurança nacional e para a proteção da intimidade, honra e vida privada. Então, se admite a prática de atos sigilosos, sim, excepcionalmente, por motivo de relevante interesse coletivo, para a garantia da segurança nacional e para a proteção da intimidade, honra e vida privada. Nesses casos, será admissível a prática de atos sigilosos pela administração, tá? Mas é exceção. A princípio, a atuação administrativa deve ser pública. E publicidade significa transparência. Então, o gestor público deve dar publicidade aos atos que ele pratica. Essa publicidade, antes de mais nada, ela viabiliza o controle social da atuação administrativa. Então, a publicidade é importante porque ela torna possível o controle social dos atos da administração pública. Isso, para que o cidadão, para que a sociedade possa controlar os atos praticados pela administração, eles devem ser públicos. Se esses atos forem sigilosos, eles acabam limitados a determinadas pessoas e o controle fica limitado também. Então, o raciocínio é de que essa publicidade torna possível, torna viável o controle da atuação administrativa pelo cidadão, pela sociedade, né? E também, agora o que eu vou te falar tem caído bastante nas provas, a publicidade, ela funciona como condição de eficácia dos atos administrativos que se dirigem à sociedade como um todo. Então, essa publicidade, ela funciona como condição de eficácia desses atos que se dirigem à sociedade. Eu vou explicar. Imagina que o prefeito edita uma norma e diz, nessa rua ninguém estaciona. Esse ato do prefeito, ele é perfeito e válido, tá? Poder de polícia municipal. Mas enquanto não vier uma plaquinha dizendo proibido estacionar, você vai continuar estacionando. Porque esse ato é perfeito, ele é válido, mas ele não está apto a produzir efeitos. A eficácia desse ato depende da publicidade dele. Enquanto não houver publicidade, o cidadão não tomou conhecimento desse ato, então ele não tem como ser obrigado a obedecer o ato que foi praticado. Então o raciocínio é de que a publicidade, ela viabiliza o controle social da atuação administrativa. A publicidade torna possível que haja o controle da sociedade sobre esses atos praticados pela administração, tá? Beleza. Por fim, o princípio da eficiência. Ele foi, por fim, no artigo 57, né? Claro. O princípio da eficiência foi inserido no artigo 37 pela emenda 19 de 98. Então, por óbvio, eu não estou lhe dizendo que antes de 98 a administração não precisaria ser eficiente. Não é verdade isso, né? Mas a eficiência, ela se torna um princípio constitucional expresso com a emenda 19. A emenda 19 insere no caput do artigo 37 esse princípio constitucional expresso, que não depende de regulamentação. A doutrina moderna, e se vier na sua prova você vai acertar, porque ela diz isso, estabelece que a eficiência é uma norma de eficácia plena. Ela não depende de regulamentação infraconstitucional para que ela seja aplicada. Toda atuação administrativa deve se pautar na busca de eficiência. Tá? O raciocínio é de que essa atuação administrativa deve buscar obter bons resultados. Eficiência é isso, é a busca pela obtenção de resultados positivos. Todas as vezes que o administrador público atua, ele deve buscar obter bons resultados. Então, essa eficiência, ela não depende de regulamentação, ela já é concretizada pela própria Constituição. É a busca pela obtenção de resultados positivos que norteia a atuação estatal. Quando o gestor público atuar
não basta ele verificar se o ato que ele está praticando é lícito. Ele tem que verificar se esse ato é eficiente, se esse ato vai conseguir alcançar resultados positivos. Tá? Beleza. Também expressos na Constituição, não mais no artigo 37, mas no artigo 5º do texto constitucional. O artigo 5º 55 regulamenta como princípios constitucionais expressos os princípios do contraditório e da ampla defesa, que são princípios que vivem juntos, né? É o direito de saber o que acontece no processo e o direito de se manifestar. Um não vive sem o outro. O raciocínio é de que esse contraditório e ampla defesa serão respeitados em processos judiciais e em processos administrativos. Os interessados em processo administrativo têm direito de saber o que está acontecendo no processo e também têm o direito de se manifestar acerca desses acontecimentos. Então, são princípios que vivem juntos. É o direito de saber o que acontece no processo, é o direito de se manifestar acerca desses acontecimentos também, certo? Seguinte, o artigo 5º 55 da Constituição Federal, ele deve ser enxergado amplamente, tá? Mas eu quero que você tome cuidado aqui com duas súmulas. A primeira é a súmula vinculante número 5. A súmula vinculante número 5, ela retrata o direito à defesa técnica, mas a não obrigatoriedade de defesa técnica, tá? Então, a súmula vinculante número 5 estabelece que a ausência de defesa técnica por advogado, né, a ausência de advogado, de defesa técnica, não gera nulidade do processo administrativo disciplinar. Cuidado com a interpretação dessa súmula. A administração não pode negar ao particular o direito à defesa técnica, mas esse particular pode abrir mão da defesa técnica e se defender pessoalmente. Então, o raciocínio é que a ausência de defesa técnica por vontade do particular, se esse particular quiser se defender pessoalmente, se ele não quiser advogado, essa ausência de defesa técnica por vontade do particular não gera nulidade do processo administrativo, tá? Então, a ideia é de que a ausência de defesa técnica, ela não gera nulidade do processo administrativo. O particular pode exercer o postulante dele na esfera administrativa sem a necessidade de advogado, tá? Também quero que você atente para a súmula vinculante número 21. A súmula vinculante número 21 é o dispositivo que garante o direito ao duplo grau de julgamento na esfera administrativa. Não é jurisdição, né? No âmbito do direito administrativo, a gente não fala em jurisdição, a jurisdição no Brasil é sempre exercida pelo judiciário. Mas o que eu estou lhe dizendo é que o direito ao julgamento e ao rejulgamento na esfera administrativa é constitucional. Tanto é assim que a súmula vinculante número 21 diz que é inconstitucional a exigência de depósito prévio, de garantia, de caução, para interposição de recurso administrativo. O direito ao recurso na esfera administrativa é inerente à ampla defesa e eu não posso restringir o acesso ao recurso por meio da exigência de depósito prévio, de caução, de garantia, tá? Então, o raciocínio é que a exigência de garantia, de caução é inconstitucional, porque viola o direito ao recurso na via administrativa. Por fim, eu quero lembrar vocês que o contraditório e a ampla defesa abrange a ampla dilação probatória, e aí eu quero aproveitar para lembrar a súmula 591 do STJ, agora uma súmula um pouquinho mais recente, né? A súmula 591, ela estabelece que é possível a utilização de prova emprestada no bojo do processo administrativo. Não viola a garantia constitucional essa utilização de prova emprestada, desde que essa prova tenha sido licitamente produzida na origem. O que é isso? O julgamento que deu ensejo a essa súmula, ou os julgamentos foram mais de um, eles se baseavam numa situação em que o sujeito respondia pelo mesmo fato na esfera administrativa e judicial. O juiz determinou a quebra do sigilo das conversas telefônicas, ou seja, a escuta telefônica. E aí,
Com base nessa determinação do juiz, se conseguiu verificar que ele tinha cometido uma infração. A administração pegou emprestada essa prova de escuta telefônica, aplicou no processo administrativo e puniu ele administrativamente. Ele disse o quê? Não pode. A prova de escuta telefônica não pode ser produzida na via administrativa. Se pega emprestado da via judicial, é como se eu estivesse produzindo essa prova na esfera administrativa por via transversa, né? Não, não é. O STJ diz que não é. A prova emprestada tem natureza de prova documental. Então ela é como prova documental lícita no âmbito dos processos administrativos. Obviamente, desde que essa prova tenha sido licitamente produzida na origem. Na origem, ela foi produzida de forma lícita, e aí, se ela foi produzida de forma lícita na origem, ela pode sim ser utilizada para o processo administrativo disciplinar. Certo? Beleza. A gente tem alguns princípios implícitos, então, a gente pode falar em princípio de segurança jurídica, no princípio do princípio da continuidade da atuação administrativa e dos serviços públicos, motivação. A motivação, inclusive, é um princípio que você tem que tomar cuidado com a LINDB depois, né? Quando a gente fala da motivação, hoje a gente fala junto com ela do princípio do consequencialismo. Então, a decisão administrativa deve atentar para as consequências práticas dessa decisão. É o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, inserido em 2018, lá na LINDB, né? Então, temos vários princípios. O meu tempo está terminando, porque eu só quero falar de princípios nesse bloco. Então, eu queria apontar para um princípio que é, dos implícitos, o mais comum nas provas de concurso em geral, que é o princípio da autotutela. Então, a autotutela é um princípio constitucional implícito e que está expresso na súmula 473 do STF. Então, o princípio da autotutela, ele está previsto na súmula 473 do STF. É o poder que a administração pública tem de rever os seus próprios atos. A autotutela é autocontrole, é o poder-dever, não é uma faculdade, né? É um poder, mas ao mesmo tempo é um dever que a administração tem de rever os seus próprios atos para retirá-lo do mundo jurídico, ou se ele foi ilícito, ou se ele não atender ao interesse da coletividade. Então, a súmula 473 estabelece que a administração tem o poder de rever os seus próprios atos, anulando-os se eles tiverem vício de ilegalidade. Então, em caso de vício de ilegalidade, esse ato vai ser anulado pela administração pública. É um poder-dever, né, como eu lhe disse, verificada a ilegalidade do ato. A administração não só pode, como deve determinar a anulação desse ato, ela não pode deixar de anular, né? Mas também a autotutela enseja a possibilidade da administração pública rever atos administrativos válidos. Isso. E aí se prevê a possibilidade de revogação de atos válidos por motivo de mérito, de interesse público, de oportunidade e conveniência. Então, por motivo de interesse público, de oportunidade e conveniência, é possível que se revoguem os atos administrativos que estejam em desacordo com o interesse da coletividade. O raciocínio é esse. Essa autotutela justifica o poder da administração pública de anular os atos ilegais, viciados, e o poder da administração pública de revogar os atos legais, válidos, sempre que não haja interesse público na manutenção desse ato. A autotutela, ela incide não somente sobre atos inválidos, mas também sobre atos válidos, tá? Claro que a autotutela não afasta a tutela jurisdicional, inclusive em razão do princípio da inafastabilidade de jurisdição. Se em algum momento particular se sentir prejudicado, ele sempre pode ir ao judiciário. Então, a própria súmula 473 diz que é assegurada, né, resguardada, a apreciação judicial dessa decisão administrativa. Claro que o Poder Judiciário só pode controlar a atividade da administração pública no que tange aos aspectos de legalidade. Como a gente vai conversar daqui a um minutinho, porque eu já vou entrar no tema de poderes e atos administrativos para que a gente consiga entender
essa questão de legalidade, de mérito e trabalhar um pouquinho esses poderes, tá bom? Sai daí não, que eu volto para a gente seguir na matéria daqui a 1 minutinho.